Muito bem, o Ministério Público, através do promotor aqui, Dr. Wellington Dalmaso, foi verificar em loco uma situação de início de invasão ali no Jardim Figueira. Acompanhado pela Polícia Militar, o promotor conseguiu constatar realmente que o local é inapropriado para a obra, no caso, uma obra particular, doutor? Bom dia a todos. Realmente, recebemos aí não só essa comunicação anônima, mas diversas comunicações anônimas, só que essa teve um diferencial que dizia que nesse exato momento as pessoas estavam fazendo a invasão. Foi solicitado o apoio da Polícia Militar, houve o deslocamento até o local e realmente verificou-se, né, que é uma área pública, não há invasão. E foi identificado que é ao lado de um bar e que possivelmente o responsável por esse bar, por esse imóvel, seria o autor das invasões. Foram tomadas fotografias do local, onde realmente a fundação já estava sendo feita, pilhas de tijolos e tudo mais, e aí fomos orientando a Polícia Militar para que apresentasse perante o delegado de polícia, em razão da situação de flagrante, por possível, né, caberia ao delegado agora analisar se realmente é ou não um delito, possível crime de esbulho possessório, já que minha parte é de proteção ao patrimônio público e não da promotoria criminal. Saí do local, a polícia ainda estava lá e provavelmente seria encaminhado para fins de confeccionar o boletim de ocorrência. Doutor, quando a denúncia vem nessa início de obra, é mais fácil paralisar e não ter prejuízo, nem para a pessoa que está fazendo invadindo e nem para o município, quando constrói e já está com as paredes levantadas, né? Então, nós temos que verificar que a situação da regularização fundiária de interesse social voltada a algumas invasões, né, coletivas de áreas públicas, mas por pessoas extremamente de baixa renda, né, pessoas pobres, justamente visando regularizar e organizar o território urbano e evitar que se faça uma favela no local. Então existem situações específicas, mas muito restritas, que permitem a regularização fundiária nesses termos de interesse social. E no caso, efetivamente, ali verificamos que o imóvel, né, público não é objeto de invasão. Ele estaria iniciando essa invasão, portanto é absolutamente impossível regularizar aquilo ali para uma pessoa que está com indícios de má fé, visando nesse momento iniciar uma invasão. Então, inclusive, já pedi para a assessoria entrar em contato com o prefeito Amin Hanouchi, solicitei, se possível, uma reunião hoje para o início da tarde, justamente para melhor conversar e verificar o que está sendo regularizado, o que não está sendo regularizado, como a prefeitura está procedendo e identificar se existe ou não essa possibilidade de regularização. Mas nesse local, como ele ainda não é alvo de nenhuma invasão e seria um local público destinado a uma área verde ou até mesmo fazendo uma praça pública, não há interesse público nenhum em regularizar esse local. Portanto, por isso adotamos essa medida, já que chegou a denúncia e foi agora no período da manhã, nós estávamos com pauta de audiência, por isso que eu quis um local V para realmente conhecer o local e ficar uma situação um pouco mais concreta e de melhor elucidação e rápido desenrolar, e também já foi orientado o responsável para que paralise imediatamente essas obras que estariam de maneira absolutamente irregular. Além do início dessa obra que ele estava pretendendo fazer com os alicerces ali quase pronto para iniciar a construção, tem também uma garagem da residência dessa pessoa que está também neste terreno público, que também é uma irregularidade, né? O que foi possível é que assim, a garagem não está edificada, né, mas existe uma porta, né, de acesso à garagem, no qual a pessoa, para ingressar nessa garagem, teria que invadir com o veículo, né, ou seja, transitar por esse imóvel público destinado, eventualmente, ali ao que aparenta, né, uma área verde, né, para fins de praça pública, o que também é absolutamente irregular. Então, todas as situações vão ser levadas ao conhecimento do prefeito, evidente, estou aguardando a confirmação dele quanto à possibilidade de uma reunião ainda hoje, e vai ter que ser melhorado toda a fiscalização, inclusive tem uma empresa contratada para fins de regularização, vamos ter que analisar porque está tendo aí indícios suficientes de dano ao erário público mediante a destinação ou possível, né, ainda não está isso porque foi o suposto infrator que comunicou, né, uma possível autorização ou uma possível regularização daquilo que não pode ser regularizado. No geral, doutor, aquelas outras situações levantadas pelo Ministério Público, por exemplo, na Avenida da Integração, onde a casa foi até erguida, né? Nessa situação, tem algum adiantamento em relação a isso? Qual que é o procedimento a partir do momento que o Ministério Público identifica a irregularização, identifica ali esta invasão? Existindo os indícios de
invasão, nós temos que, evidentemente, cobrar explicações, mandar um ofício para o poder público, no caso a prefeitura, e aguardar a resposta. E justamente é isso, nós temos que verificar se é possível ou não a regularização. Essas regularizações, elas são especiais de interesse social, ou seja, pessoas assim que estão em situação, resumidamente, né, com a expressão não muito adequada, mas para que fique muito bem claro ao ouvinte, né, a pessoa que está acompanhando aí a rádio, né, o jornal, seriam pessoas que estariam numa situação de pobreza, ou seja, se elas invadiram porque não tem o que fazer, normalmente são taperas, são barracos, e aí busca pelo menos regularizar um pouco, muitas vezes nem que seja de alvenaria, né? Mas você vê que foi construída de uma forma bastante precária. Então, ou seja, visando dar um local para essa pessoa morar, já que se ela não for regularizada naquele local, famílias, né, crianças, idosos vão ficar na rua. Então, o poder público, ao mesmo tempo que se vai fazer um plano de edificação de casas populares, mediante a Coapar ou alguma outra linha que tenha de programa social, o município ele entra com o terreno, ou seja, todas essas casas populares que são feitas aqui na cidade, o terreno é do município, mas que entra com contrapartida para fins de atender esse interesse social. Então, o que essas regularizações visam? Justamente quase que um caminho inverso, né? Não haveria motivo para derrubar muitas vezes barracos ou construções bastante precárias, para que essa família ficasse desassistida, para depois ter que se fazer um contrato, alguma coisa com a Coapar, e mesmo assim o terreno seria público. Então a prefeitura simplesmente regulariza o terreno e até mesmo há uma economia de dinheiro do poder público, porque a pessoa que vai construir a sua edificação, não vai ser a Coapar, enfim, não vai ter subsídios nesse sentido. Mas isso é possível apenas quando existe um interesse social, ou seja, famílias em vulnerabilidade. Essa situação, né, que a senhora mencionou, na Avenida da Integração, como essa diligência já foi próxima e tendo essa denúncia também, eu aproveitei e fui até o local. O local é uma edificação onde embaixo tem um bar, em cima estão fazendo uma residência, ou seja, é uma situação de 2 pisos, tem uma parte de garagem embaixo e está sendo custeado aparentemente, né, pelo responsável por essa invasão. E me parece que numa situação dessa não há interesse social, né? Então, evidentemente, né, ou aparentemente, evidentemente quando eu falo existem evidências, ou seja, existem indícios de que não é possível a regularização e a pessoa teria que sair do local, mas, como dito, essa situação está sob investigação também e será verificado junto à prefeitura, né, e aí fica atraída tanto a atribuição do patrimônio público quanto da habitação e urbanismo. Nós vamos ter que alinhar a conduta aqui entre terceira e primeira promotoria de Cornélio. Tá certo. E para a pessoa que quiser fazer uma denúncia, os canais do Ministério Público estão abertos, já que muitas vezes a pessoa acaba constatando em loco mesmo, vendo uma possível invasão, ou ainda um anúncio na internet, porque ainda acontece das pessoas invadirem, construírem e vender esses locais. Pois é uma má-fé dupla nesses casos, né? Se a pessoa está invadindo, depois vendendo ou alugando, né? Não existe vulnerabilidade nenhuma para quem faz isso, vulnerabilidade familiar e social. Então a população pode, sem problema nenhum, entrar em contato conosco, né, em todos os meios de comunicação. Se quiser por e-mail é até melhor, pode pedir sigilo que nós riscamos ali para não identificar o remetente. E se for possível nos dar aí uma fotografia do local, se a pessoa não for se colocar em risco para isso, ou indicando, né, o endereço dessa possível invasão. Ou apenas manda o endereço para nós vamos tomar as providências aí para diligenciar e investigar se efetivamente existe ou não, se é regular ou se é irregular, nós vamos deflagrar daí uma apuração do caso. Tá certo, com a informação aqui do Ministério Público, Daniane Souza para a RCFM.